Olá, meus amados e queridos irmãos cristãos evangélicos, católicos e espíritas. Meu nome é Andréa Juliana, eu sou do Planeta Verbo e roda a vinheta. Bom, hoje eu quero falar dos sinais para a volta de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma recapitulação do estudo que eu fiz sobre escatologia, tá? E eu vou falar sobre 3 tópicos hoje, tá? Para não me estender muito, vou falar rapidamente. Eu quero falar sobre Israel, o país de Israel. E o que mais simboliza o país de Israel é a árvore deles, que chama figueira, que dá figos. Aqui no Brasil nós também temos figueira, mas na Israel essa planta ela foi muito assim usada profeticamente, tá? Por que ela foi usada profeticamente? Porque foi a época que Jesus Cristo, quando estava aqui na Terra, ele passou perto de uma figueira e disse, isso foi uma coisa simbólica que ele fez, porque a figueira não estava dando frutos. E aí ele profetizou que aquela figueira secasse, e a figueira secou. Mas aqui a figueira simboliza o seguinte, simboliza o país de Israel. É uma relação, a figueira, ela tem uma relação, a árvore da figueira, ela tem uma relação profética com o país de Israel, que foi o povo escolhido por Deus, que rejeitou o próprio Jesus, né? Então, nós agora, as pessoas, eles que rejeitaram Jesus, mas temos nós que Deus adotou como filhos, né? Glórias a Deus, né? Através da graça, né? Por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, esse é um sinal da segunda vinda de Jesus Cristo. O que fala sobre isso? Que a figueira floresceu. Isso fala em Mateus capítulo 24. Os discípulos perguntam para Jesus Cristo quando que haveria esses sinais, né? E aí Jesus fala, quando a figueira começar a florescer, quando for o verão, né? Porque acho que era na época do verão que a figueira florescia, dava frutos. Então Israel, figueira, floresceu como nação. E é verdade mesmo, tá? Eu quero ler aqui para vocês Marcos, do capítulo 13, aqui na minha Bíblia Sagrada, no capítulo 13, versículo 28... capítulo 13, versículo 28 ao 38, tá? 38 não, 31. Aqui, ó, 13, 28, ó. Diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro, ou seja, pronto para colher os frutos, né? E brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão, como eu disse das estações, né? Então está próximo o verão, ou seja, Jesus aqui está falando profeticamente, está próximo o verão, Jesus está para voltar, então a gente tem que prestar atenção nesses sinais do mundo, tá? E assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto as portas, tá? E ainda diz, na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Sabe quem estava dizendo isso? Jesus Cristo em Marcos. No livro de Marcos, o apóstolo Marcos que escreveu, né? Inspirado pelo Espírito Santo, tá bom, meus amados? Então, falei sobre isso agora, tá? Então, não passaria essa geração sem que isso acontecesse, tá? Então houve um reavivamento de Israel, houve a guerra dos 6 dias, no ano de 5 de junho a 10 de junho, houve essa luta, né? Israel, através das guerras mesmo, as guerras de avião, aquelas coisas que acontecem, reconquistou algumas áreas de Israel, tá? Que eles tinham perdido, tá? Então houve uma guerra de 6 dias, né? E isso daí foi chamada a terceira guerra árabe-israelense, tá? Então houve uma guerra, foi uma guerra travada entre esses pequenos países, tá? E aí o que aconteceu? As forças armadas do Estado de Israel e as forças armadas do outro lado, como Egito, Síria, Jordânia, Iraque,
Kuwait, e eles tiveram o apoio do Kuwait, o Egito, a Jordânia, né, Líbia, Arábia Saudita, olha quantos países, né, por isso que tem muitas guerras ali naquele lado ali, né. Então essas guerras ocorreram em 1967, tá? A Arábia Saudita participou também, Argélia e Sudão. Então o Oriente Médio, então isso foi no Oriente Médio, tá? E então com isso, Israel, eu vou resumir porque isso daí faz parte da história, tá? Eu só tô dando uma pincelada aqui. Israel ele reconquistou alguns territórios através dessas guerras armadas, de fogo, de aviões, caças. Houve uma guerra mesmo. Se você pesquisar a história, essa guerra foi do dia 5 a 10 de junho de 1967. Eles falam a guerra dos 5 dias, dos 6 dias, né? E aí Israel ele se expandiu e ele conquistou a península do Sinai, a Península Sinai, a Cisjordânia pertence a Israel, a faixa de Gaza, né? E Jerusalém Oriental. A Jerusalém Oriental é do país de Israel e as colinas de Golã, tá? Então, foi isso que aconteceu. Então, isso é um dos sinais da volta de Jesus. Prestem atenção, tá, meus amados? E aí, também, agora eu vou falar do segundo tópico aqui, né, para vocês, que é o multiplicar da ciência. Mega Curioso apresenta o que é o 5G e como ele funciona. O telefone evoluiu muito desde que Graham Bell inventou ele em 1875. Foram ficando cada vez menores, sem fios, e começaram a caber no bolso com a invenção dos celulares. E aí os próprios celulares tiveram sua própria história de evolução. Começaram a ficar cada vez mais tecnológicos e com sinais cada vez mais fortes. E essa era da conectividade que vivemos hoje funciona graças ao sistema G, que significa GPRS, sigla para General Packet Radio Service, ou Serviço Geral de Pacotes por Rádio em português. Até a era do 3G, lá em 2006, boa parte do sinal de internet móvel era transmitido por antenas gigantescas ao redor do mundo. No final de 2012, a evolução chegou no Brasil com o 4G. Com esse sinal passando via estruturas de fibra ótica até as antenas e então enviada para os consumidores. E agora, com o 5G, o sistema é parecido, mas com uma tecnologia bem mais moderna e que garante possibilidades novas. Para mostrar a vocês como funciona o 5G na prática, voluntariaram e colocaram eles na incrível máquina transformadora de chips em dados. E vamos enviar eles por meio desse mega servidor. Tudo certo aí, ô chip cientista? Você testou a máquina antes, né? Ah, então tá bom. Não é esse tipo de dado não. Agora vai. Então beleza. Vamos demonstrar como o sinal do 5G viaja em espectros maiores de frequências, permitindo mais velocidade, menos latência e mais capacidade. E é com essas vantagens que o 5G vai se espalhando e chegando aos dispositivos em todo o Brasil. Isso deixa todo mundo mais contente. Os gamers que agora podem jogar online com mais qualidade, em celulares, em realidade virtual ou realidade aumentada. Os geeks que podem curtir suas séries favoritas em qualquer lugar que eles estiverem. Os empreendedores que vivem fazendo videoconferência, não importa o lugar. E vai servir até para ajudar a salvar vidas, como esse tipo bombeiro aí usando 5G para pilotar um drone e salvar uma floresta em chamas. E claro, a melhor parte é poder assistir todas as animações do Mega Curioso sem travar nenhuma. Ah não, agora não tá travando não, esse tipo aí é meio esquisito mesmo. Se já temos essa tecnologia agora, imagina no futuro, com carros autônomos, robôs, holografias. Imagina o que vamos estar falando aqui do 6G, 7G, 8G, 1000G, enfim. Curtiu essa informação? Então fica ligado que aqui no Mega a gente tem curiosidades assim toda semana. Nos vemos na próxima, hein? Pelos poderes do G! Porque eu já falei sobre isso, do multiplicar da ciência, né, para vocês, nos meus estudos, né, multiplicar da ciência, o conhecimento, né. Ó, só para vocês verem como a Bíblia Sagrada, ela tem tudo o que você precisa, em todos os sentidos, tanto dessas histórias verdadeiras que aconteceu, quanto tudo que você precisa saber para a sua vida está aqui. Na Bíblia, Deus deixou essa Bíblia para nós, o nosso papai Abapai, tá? Essa Bíblia é da João Ferreira de Almeida, tá? Vocês podem ver aqui a Bíblia da mulher, né? Mas ela é o Novo e o Velho Testamento, escrito por João Ferreira de Almeida. Escrito não, traduzido, né? Porque na verdade a Bíblia foi escrita em pergaminhos pelos apóstolos, os servos de Jesus Cristo, né? Então aqui, ó, o Antigo, vou mostrar de novo para vocês aqui, ó. O Antigo e o Novo Testamento.
a Bíblia de João Ferreira de Almeida, tá? Que não dá pra mostrar certinho assim, porque a câmera vai ficar ao contrário, né? Eu não aprendi ainda a colocar do jeito que vocês possam ver de modo certinho, tá? Então, agora eu vou ler para vocês Daniel 12:4, tá? Rapidão aqui, vamos lá. 12:4. Daniel, no livro de Daniel, profeta Daniel, um grande profeta, ele trabalhava na parte... o Daniel é aquele homem que foi jogado na cova dos leões e que os leões não comeram ele pelo poder de Deus, tá? Fizeram um decreto contra ele porque ele era um servo de Deus, ele era um homem de grande excelência, trabalhava com o rei, né? Como se fosse assim, hoje em dia numa prefeitura, no governo, né? Então Daniel era um homem de Deus, mas que ele orava 3 vezes ao dia, né? Então aqui ele escreveu, o profeta Daniel escreveu aqui o livro dele, que chama Daniel mesmo. Ele escreveu no capítulo 12, versículo 4 o seguinte: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. E não é o que está acontecendo agora? Muitos correm de uma parte para outra. Agora não, né? Mas por causa dessa pandemia, esse lockdown, né? Mas o que estava acontecendo com o mundo antes dessa parada, estava ocorrendo isso daí, né? Essa correria, esse estresse todo, né? E o multiplicar da ciência continua acontecendo mais ainda, porque agora a gente tem que trabalhar a maioria das pessoas vão trabalhar por home office, a maioria das pessoas vão trabalhar por teletrabalho, por telefone, pelo WhatsApp. Olha a tecnologia, né? Das redes sociais, né? As redes sociais estão sendo muito difundidas, não só para entretenimento, mas para o trabalho também. Isso daí é um multiplicar da ciência, tá? Então é isso, meus amados. O multiplicar da ciência, que é outro sinal da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Esse multiplicar surpreendente da ciência acontece na geração em que a figueira de Israel floresceu, ou seja, começa a acontecer como é que fala? O crescer da ciência ao mesmo tempo que ocorre o reflorescimento de Israel na parte dessas lutas que ele teve e que ele reconquistou os territórios. Então é isso que aconteceu, não foi ao mesmo tempo, começou aí, tá? Então você pode observar que naquela época os nossos avós, bisavós, né, eles andavam como um tempo de faraós, eles não tinham muita tecnologia. O máximo que tinha era a televisão, que era uma tecnologia, nossa, era uma super tecnologia, né? A televisão achava que era né? E aí depois foi surgindo, né? Não tinha automóvel naquela época, eu digo isso uma época muito remota, muito lá atrás, tá? Não tinha automóvel, era mais... O pessoal andava muito de cavalo, de charrete, né? Lá em Israel eles usavam muito camelos, né? E não havia automóvel, telefone, computador, luz elétrica, robôs, foguetes, rádio, TV, indústria, né? Não tinha ainda, não estava nessa época, para vocês verem como faz tempo isso. Então, não tinha avião, se não tinha carro, não tinha nem avião, né? Nem helicóptero, nada dessas coisas, né? Então, vários séculos sem Deus dar grande conhecimento ao homem, né? Porque Deus é o dono de tudo. Se ele quiser te dar o conhecimento, ele te dá. Se ele não quiser, ele não dá. Por quê? Porque ele sabe que o homem, a maioria dos homens tem o coração mau. Já usa um pouco da capacidade de inteligência que ele tem, já usa para fazer maldade. Imagina Deus permitindo, Deus abrindo a mente do homem assim, né? Deus procura deixar os homens abrir a mente mais para a medicina, né? Para a cura das pessoas na medicina e outras coisas, em outros estudos, vamos dizer assim, outras pesquisas, né? Então aqui, agora não, agora a ciência vem se multiplicando, agora nós temos todas essas coisas, televisão, rádio, TV e muito mais, internet, computadores. O primeiro computador, pessoal, ele era do tamanho de uma sala, né? O tamanho desse quarto aqui, esse quarto aqui é grande, porque ele foi feito para guerras,
entendeu? Ele foi feito para guerras, para monitorar guerras, sabe? Mas aí eu já não sei quem que foi que fez esses computadores, de onde que veio. Deve ser esses povos aí, né, que vivia guerreando, né? Não sei se foi os Estados Unidos, quem que fez primeiro esses computadores. Aí depois os computadores foram ficando menores, né? A gente fala que tinha os computadores de dinossauros que a gente chegou a utilizar de fósforo verde, e aí foi diminuindo o tamanho, chegou até os smartphones que a gente tem, os Androids, né? E os iPhones, né? São tipos de celulares, né? Os celulares hoje eu falo assim, né? Eles não são como os computadores, mas eles são pequenos computadores que nos ajudam no dia a dia, né? É difícil ficar sem eles porque a gente tem todas as informações ali. Se a gente quer pesquisar alguma coisa, tá ali, o Google, o YouTube. E se você tem internet, geralmente a internet é a 4G, né? E agora lançou-se a tecnologia 5G, que já está sendo lançada já, né? Que é o multiplicar, faz parte do multiplicar da ciência, tá bom? Bom, se esse conhecimento tivesse vindo antes, né? O homem teria destruído a Terra, sabe? E isso com o homem com 10% da capacidade do seu cérebro, não usando tudo, tá? Bom, agora o terceiro tópico aqui que eu quero falar para vocês, terminando hoje, tá? Eu quero falar sobre o derramamento do Espírito Santo. Que delícia, né? Mesmo assim, com todas as coisas, há um derramamento do Espírito Santo para que as igrejas que somos nós, nos despertemos para Deus, para que nós possamos estar preparados para subir com Jesus Cristo nos ares, né? Então, por isso que está havendo o derramamento do Espírito Santo. Mas nesse derramamento do Espírito Santo, a gente sabe que há várias coisas falsificadas, vamos dizer assim, né? Então, eu quero ler aqui para vocês Joel, o livro de Joel, tá? Depois vocês podem procurar que existe o livro de Joel no Velho Testamento, tá? O Daniel e o Joel estão no Velho Testamento e o Marcos está no Novo Testamento, tá bom? O Joel... Capítulo 2, versículo 28 a 32. Vou ler rapidamente, ó, 28 a 32. Promessa da efusão do Espírito, tá? Então diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Aleluias, glórias a Deus, né? E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e acontece muito isso, né? Os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Mancebos são jovens, né? Jovens, eu acho que jovens de mais de 18 anos, né? Terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, né? E mostrarei prodígios no céu e na terra, né? Sangue, fogo e colunas de fumaça. Anda acontecendo umas coisas esquisitas no céu, né? Esses dias um asteroide, acho que antes de ontem, passou um asteroide assim, ó, coladinho com a Terra, né? Os astrônomos estavam preocupados e eles estavam ali monitorando para não acontecer nada, né? Se houvesse algum perigo do asteroide vir sobre a Terra, eles tentavam bloquear isso, né? Para não afetar o ser humano, né? Então aí, o 32... O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, tá? Essa parte que fala isso, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, é uma alegoria espiritual, que eu preciso pesquisar sobre isso, mas não aconteceu isso ainda, tá? As pessoas falam assim, já aconteceu a lua do sangue, a lua de sangue. Não aconteceu nada disso ainda. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é verdade. Se você invocar o nome do Senhor, em nome de Jesus, você é salvo, tá? Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar, tá? E nos restantes que o Senhor chamar, ou seja... não tem só o povo de Israel. Deus quer salvar o mundo inteiro. Deus quer salvar, eu falo, no mundo espiritual, para que nós, quando morrermos, tenhamos a vida eterna em Cristo Jesus, tá bom, meus amados? Então era isso que eu gostaria de passar para vocês, e eu desejo para vocês agora, nesse momento, que Deus esteja abençoando esse estudo para edificar as vossas vidas. E eu quero agora desejar para todos vocês Shalom Adonai, a paz do Senhor para vocês, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, tá? Glórias a Deus.